Epa, estamos de volta aqui. Aguardando o pessoal retornar para a gente continuar aqui o nosso papo. Pedro já retornando aqui, a Vilma, que me deu gancho aqui para a gente continuar a conversa, Natanael, joia, Simone. Ó, se vocês investirem no coraçãozinho, isso acelera a fila aqui para o pessoal ir visualizando, tá? Então, fica à vontade aí para clicar no coraçãozinho se você quiser. Diego voltando, que é uma forma como o Instagram avisa o pessoal. Joia. Retornando aí. Só mais um minutinho que a gente já segue em frente. Muito bem. A Isa chegando aqui. Fábio retornando. Legal, gente. Bom, vamos seguir aqui em frente. Tudo bem, Isa? Legal que você está aqui. Pessoal, então vamos lá. Nós, né, na primeira hora da live que nós estávamos falando aqui ainda há pouco, nós estávamos falando sobre a necessidade da gente se colocar num certo clima de tensão, não no sentido negativo, mas no sentido da gente falar o que precisa ser dito, da gente não ter medo de conversar e não ignorar os conflitos que porventura aconteçam no relacionamento interpessoal. Porque sim, eles acontecem. E sim, há necessidade da gente lidar com isso. Porque se a gente não lida com isso, o problema continua. Porque se há algum conflito é porque uma das partes ou ambas as partes estão fazendo coisas que estão trazendo dificuldade para o outro. Não é verdade? Então, se por exemplo, eu tenho um conflito com um parente, com um amigo, com um vizinho, com a esposa, com o filho, é porque uma das partes está fazendo algo que me incomoda ou ambas as partes estão se incomodando. Estão fazendo coisas que provocam reação no outro. Então, não é que a gente vai sair brigando ou confrontando ou achando que a gente é dono da verdade. Eu conheço pessoas que falavam assim, eu falo a verdade mesmo, porque as pessoas têm que ouvir a verdade. Calma lá, campeão. Segura tua onda aí, porque você não é dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Mas, quando a gente se dispõe a tratar essas questões, primeiro, a gente dá a oportunidade de abrir o nosso coração, e isso é maturidade emocional, e dá a oportunidade para que a outra pessoa também possa, primeiro, perceber que talvez ela não seja tão conveniente assim, às vezes ela está sendo inconveniente, e segundo, dá a oportunidade para que ela também possa colocar um ponto de vista dela, porque às vezes a forma como ela lida com essas questões significa que ela também tem um ponto de vista que é verdadeiro. E às vezes o ponto de vista dela é melhor do que o nosso. Mas a gente só vai entender isso se a gente se dispor a se colocar no lugar do outro. Ok, gente? Bom, deixa eu pegar o gancho que a Vilma tinha deixado pra gente no final da primeira live. Ela comentou algo do tipo... Bom, antes da Vilma, deixa eu só pegar o comentário do Natanael aqui que ele está falando. Mesmo que fôssemos donos da verdade, tem formas e formas de se falar. Isso faz toda a diferença. Concordo plenamente com você, Natanael. Uma coisa é você falar algo. Outra coisa é a forma como você fala. Se eu chego enfiando o pé na porta, para usar uma expressão bem corriqueira, por mais que eu tenha razão naquilo que eu estou falando, eu já coloquei outra pessoa na defensiva. Vai funcionar? Só se a outra pessoa for bastante humilde, né? E mesmo assim aceitar o que você está dizendo. Então, há formas e formas de se falar. Ok? Faz todo sentido para mim. O Diego, que é engenheiro, já está falando aqui, né? Na física, sem atrito o carro não vai para frente. Pois é.
É boa ótica do engenheiro aí, né? É uma lei da física, né? Sem atrito, não tem como ir para frente, né? Se o carro não tiver chão para rodar, ele não vai para lugar nenhum. É por isso que na roça, né, Diego? Falando um pouquinho da roça também, a gente às vezes atola o carro, né? Se o barro estiver molhado, se o chão estiver molhado, a roda patina, ela afunda e não tem um chão duro para ter atrito para sair do lugar. Aí tem que ficar enfiando pedra, enfiando um pedaço de pau ali no barro para ver se dá um atritozinho para ir embora. Gostei da sua analogia. Muito bacana. Pois é isso mesmo. Agora veja, a Vilma tinha comentado lá no finalzinho da live, na primeira hora, que às vezes é muito difícil mudar a outra pessoa. Me corrija se foi isso que você falou mesmo, Vilma, ou se eu estou interpretando já de uma maneira equivocada. É isso que você disse? Que muitas vezes é difícil mudar o outro. E se eu estiver errado, você me corrige aqui no que eu estou falando, tá? Vamos lá. É isso mesmo, Vilma? Só dá um joia aí para mim, se foi isso mesmo. Ótimo. Bom, vamos lá. Gente, sabe por que é tão difícil mudar o outro? Sabe por que é tão complicado a gente mudar a outra pessoa? Estou contando aqui 10 segundos para dar a resposta. Batendo com o pé aqui. Não sei se você vai ouvir aí do outro lado. Gente, é difícil porque a gente não muda o outro. Você acredita que você consegue mudar o outro? De verdade, você acredita nisso? Porque eu já acreditei. Muitas vezes eu achava que eu conseguia mudar o outro. Até descobri que é impossível eu mudar outra pessoa. Tá. Não exatamente mudar a pessoa, mas a atitude. Continuo na mesma, Vilma. Eu não tenho esse poder. Eu só tenho o poder de dar possibilidades para outra pessoa. Eu posso até provocar uma reação no outro. E nesse sentido eu concordo com você. Eu tenho possibilidade de provocar uma reação no outro, mas em última instância, a atitude do outro, a forma como o outro pensa e lida vai depender dele. Faz sentido? Se eu confrontar outra pessoa e falar o que eu penso, ou provocar uma tensão, fazer uma DR, né? Popular discutir relacionamento, eu estou dando oportunidade para que essa pessoa mude de atitude. Eu estou trazendo uma ilustração para ela de como ela está agindo. Isso vai ajudar? Claro que vai ajudar. Na verdade é tudo que nós estamos falando aqui. Tá? No entanto, se a outra pessoa não quiser mudar, se aquilo não fizer sentido para ela, ela não muda. Ela não muda os seus valores, ela não muda suas crenças, ela não muda a sua atitude. Gente, é por isso que a gente sofre tanto ao longo da vida. E por isso que muitas pessoas sofrem. Porque você está mostrando por A mais B e a pessoa não quer mudar. No entanto, isso vai além. Isso vai de uma forma mais profunda. E aí eu vou pegar o gancho do que o Natanael falou aqui, né, sobre a forma como falar e dizer, porque veja, essas coisas não acontecem de maneira automática. Assim como amar, por exemplo, não é um sentimento automático, por isso que nem sempre é fácil. Mas há alguns exercícios e algumas formas da gente lidar com isso. Então, por exemplo, como é que no relacionamento eu posso ajudar a outra pessoa para que ela tome a atitude da mudança? E veja, eu estou batendo aqui na premissa ainda de que ninguém consegue mudar o outro. A gente só pode ajudar. Claro que é muito melhor com ajuda do que sem ajuda. Mas em última instância, depende do outro. Primeiro, numa dinâmica de relacionamento, a gente tem a dinâmica do falar e ouvir. Ou seja, eu preciso aprender que existem dois papéis ali nessa dinâmica. E ambos são desafiadores dependendo da pessoa. Tem um momento em que eu preciso falar, e nesse momento é importante que eu fale. E no segundo momento é necessário que eu ouça. E aí como é que eu vou fazer esse papel? Primeiro, quando eu estou no papel de quem fala,
é importante que eu fale o que eu sinto sobre essa situação. Se eu pegar aqui, por exemplo, a Vilma, o Diego, o Natanael, a Simone, qualquer um que está nos ouvindo aqui, e eu começar a falar de uma maneira acusatória para você. Então eu chego para você e digo assim, olha Vilma, olha Diego, eu não gosto de você quando você faz isso, eu não gosto que você faz isso. A primeira atitude da pessoa é sempre se colocar na defensiva. Isso é natural. Por quê? Porque é uma acusação direta que estão fazendo contra você. É impossível que você não se sinta desconfortável quando alguém está falando para você como você é, o que você faz, etc. No entanto, ajuda a tirar um pouco, a diminuir essas barreiras, esses escudos, quando você fala como você se sente a respeito daquilo que a pessoa faz. Faz a comparação. Se eu chego para o João, tá? O João não está aqui na live, então você não vai ficar na defensiva. Se eu chego para o João e falo assim, João, você é relaxado, você é inconsequente, você é uma pessoa desorganizada. Como é que você acha que o João se sente? Como é que ele vai se colocar? Primeira coisa que o João vai falar é, não, eu não sou relaxado. Não, eu não sou inconsequente. Não, eu não sou descuidado. Impressão sua. Via de regra é assim que ele vai agir. Agora, se eu, no papel daquele que fala, chego para o João e digo, João, eu me sinto desrespeitado quando você age desse jeito. João, eu me sinto desconfortável quando você fala da forma como você fala. Eu fico com vergonha, eu fico com medo. Percebe que tem uma diferença? Veja, eu não estou deixando de falar para o João aquilo que está acontecendo. Desculpa aí, João, se você estiver me ouvindo agora aí. Não é para você, tá? Não é pessoal. É o João hipotético, tá? Mas há uma forma diferente. Eu estou falando do que eu sinto. Eu estou dando oportunidade para o João perceber qual é a minha ótica. Como é que na minha maquininha de discernimento aqui isso está acontecendo. Então, eu estou falando sobre como eu sinto a respeito do outro. Quando eu falo isso, primeiro, eu estou dizendo de uma maneira indireta, mas objetiva, que a forma como ele age me afeta. Em segundo lugar, eu estou dando a oportunidade para o outro entender como é que eu interpreto essas coisas. Porque eu não estou dizendo que ele é relaxado, talvez ele seja, tá? Mas eu estou dizendo que a forma relaxada como ele age me atrapalha e faz eu me sentir. Então isso vai dar oportunidade para que o João também consiga se colocar no lugar do outro, que sou eu. Lembra que a gente estava falando na primeira hora da live? Aquela coisa da empatia, de eu saber que o que eu vejo é a forma como eu interpreto, e quando eu falo e ajo dessa maneira, eu dou oportunidade para que ele também, que tem a forma dele interpretar o mundo e as coisas, possa enxergar na minha ótica. Porque senão eu vou só falar, vou desabafar, só que eu vou arrebentar o outro. E se eu arrebento o outro, ele vai ter mais resistência ainda em aceitar qualquer tipo de mudança. Porque em última instância a mudança tem que partir dele. Gente, tudo isso que eu estou falando faz sentido? Ficou claro? Ou eu estou viajando na maionese aqui? Tá? Isso é importante, gente, por quê? Porque no primeiro momento eu vou me colocar no papel de quem fala. Só que no segundo momento eu tenho que me colocar no papel de quem ouve. Porque senão não é diálogo, senão é monólogo. Se só eu falo e o outro não pode falar, não vai resolver também. Então, falei tudo o que eu sinto, da forma como eu sinto a respeito daquela situação. Terminou? Terminou. Então ouve agora. Dá a oportunidade para o outro falar. E quando a gente for ouvir, qual que é o papel do ouvinte? Bom, se a pessoa começar a falar comigo, e enquanto ela fala, eu pego aqui o meu celular, isso aqui não é celular, tá? Porque meu celular é o que eu estou usando para falar, mas eu pego o meu celular e começo assim. Tá, fala aí.
Terminou? Não. Ah, tá. Então, peraí. Não, peraí, só um pouquinho. Deixa eu só responder aqui. Ah, tá, tudo bem. Gente, vocês acham que isso é ouvir? Vocês acham que isso, de verdade, é se colocar na posição de ouvinte para que o próximo possa abrir o seu coração? Meu Deus do céu! É a última coisa que você pode fazer, é se colocar numa posição de ouvinte quando você está fazendo isso. O que eu quero dizer é que a pessoa ela só vai ser respeitada quando ela é falante e você é ouvinte, quando você considerar ela como a sua agenda do momento. Eu estou te ouvindo. Fala o que você sente. Fala o que você está pensando. Fala por que você age assim. Você não é obrigado a concordar com a pessoa. Mas você só vai ter um parâmetro para você decidir se você concorda ou discorda se você estiver disposto a ouvir. Agora, me respondam, isso acontece de verdade nos relacionamentos? Será que a gente tem a oportunidade de ser o falante? Será que a gente dá a oportunidade para a pessoa ser? Será que a gente se coloca na posição de ouvinte? Então, quando a gente respeita o outro como a pessoa importante que ela é, a gente abre canais de diálogo, canais de comunicação. Olha só, Jesus, quando ele lidava com conflitos, ele sempre falava e ele sempre dava a oportunidade para as pessoas se expressarem. É claro que Jesus tinha uma agenda extremamente atarefada, mas Jesus conversou com mulher samaritana, Jesus conversou com mulher doente, Jesus conversou com cego, Jesus conversou com discípulos, Jesus conversou com mestres da lei, Jesus conversava com todo mundo. E essa conversa, pessoal, ela começa nas entrelinhas, tá? Então, é claro que o objetivo no final é que a gente consiga verbalizar isso, falar, palavra. Mas começa com as atitudes, né? Então, como é que alguém vai se abrir pra gente se a gente nunca dá tempo para a pessoa? Você não dá tempo de qualidade, você está sempre fechado, você está sempre escondido no quarto, você está sempre indisponível. Porque veja, eu brinquei aqui com o exemplo do celular, né? Mas não é só o celular que faz com que você não esteja disponível. Se você está o tempo todo ali na frente da televisão, você não está disponível. Se você está sempre o tempo todo na frente do computador, você não está disponível. Se você está sempre longe dos relacionamentos, você não está disponível. Nem para falar e muito menos para ouvir. Agora, em última instância, entender as coisas pela ótica do outro é a única maneira de você permitir que o outro possa mudar também. Ok, gente? Até aqui ficou claro? Ficou claro, Vilma? Me fiz entendido? E você não precisa concordar comigo, tá? Mas é uma proposição importante aí para a gente caminhar. Da forma como faz sentido para mim. Ok? O que vocês acham, gente? Fez sentido? Ok. Bom, como é que a gente pode lidar de uma maneira saudável, emocionalmente madura, adulta, com relação a todos esses conflitos, a esses problemas todos que nós estamos tratando aqui? O autor ele faz uma... Tá, entendeu com reservas. O que não ficou claro, Vilma? Você quer postar aí para a gente entender? Que talvez eu também possa não ter entendido. E às vezes eu falo, mas estou falando dentro da minha ótica e não tô me fazendo muito claro. Pode ter essa possibilidade. Como a gente está falando aqui de verbalização escrita, às vezes eu consigo ser um bom falante, mas não consigo ser um bom ouvinte, né? Como a gente não está falando face to face aqui, às vezes tem essa dificuldade. Se você quiser expressar com um pouco mais de detalhes, talvez eu consiga entender melhor e consiga falar de uma maneira mais clara. Ou não também. Às vezes é numa conversa mais extensa que a gente vai conseguir chegar a um consenso. Tá? Mas se quiser pode colocar aí. Tá bom?
Enquanto isso eu vou seguindo aqui só para a gente ir um pouco mais além. O autor ele fala aqui sobre a declaração de direitos, né? Que é uma forma, um método que ele desenvolveu lá com a esposa dele. Tá bom, não tem problema, depois você pode mandar um áudio para mim, ou pode mandar uma mensagem, a gente vai chegando num consenso. É legal essa conversa, porque isso enriquece aqui o debate todo, tá? Porque tudo que a gente conversa aqui, e toda dúvida que surge, seja de qualquer pessoa, ela ilustra o pensamento ou as dúvidas, dificuldades que os demais estão assistindo aqui. Não somente aqui no Instagram, como no Facebook também. Tá bom? Ou no YouTube, para quem estiver assistindo aqui esse vídeo no YouTube. Tá legal? Bom, a declaração de direitos. É uma proposição que o autor faz aqui, que ele usou como dinâmica na sua relação interpessoal, nas suas relações interpessoais. Ele fala assim, que as pessoas devem ter alguns direitos. Por exemplo, a pessoa tem que ter direito a espaço e privacidade. Então, como é duro, né? Você não tem o seu cantinho, o seu espaço, o seu momento. Isso sempre gera dificuldade. A pessoa tem que ter o espaço a ser diferente. O direito, perdão, a ser diferente. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é forminha. Né? Nós não estamos no colégio militar, que eu acho ótimo, o colégio militar em nível de estudo, mas a pessoa não é militar 24 horas por dia quando está estudando. Né? Você põe roupa civil também. Eu nem sei se cabe muito esse exemplo que eu estou dando, mas enfim. Você pode ter um cabelo diferente, você pode ter gosto para roupa diferente, você pode ter gostos alimentares diferentes, você pode gostar de pizza e pode gostar de jiló. Tá bom? Eu gosto de jiló. Só eu aqui em casa também. Você pode ter o direito de discordar, como a Vilma mesmo disse, né? Entendo com reservas. E é ótimo, né? Por quê? Porque se eu quiser forçar a barra aqui, eu não estou respeitando o direito da pessoa a não concordar comigo. E a pessoa tem o direito de discordar. Por quê? Porque ela tem uma ótica distinta. E faz todo sentido. Ok? A pessoa tem o direito de ser ouvida. É um direito. A pessoa tem o direito de ser levada a sério. Gente, é tão desrespeitoso quando você pega uma pessoa para menosprezar e falar a opinião dessa pessoa não tem relevância, o que ela faz, ele é um coitadinho. Odeio esse negócio de falar assim, ele é um coitadinho. Gente, vamos parar com isso. Quando você fica considerando a pessoa só como coitadinha, você não dá oportunidade para que a pessoa cresça. É horrível isso. Eu não acho respeitoso, com todo respeito, tá? Mas não acho legal. Tá? As pessoas têm direito ao benefício da dúvida. Todo mundo sai apontando o dedo e acusando. Calma lá. Vamos conversar primeiro, vamos apurar, vamos ver se é isso mesmo. Pode ser. Mas dá o benefício da dúvida. As pessoas têm o direito de ser informadas da verdade. Né? De você falar a verdade para as pessoas. É outra coisa que me irrita profundamente, sabe? Daquele negócio do coitadinho. De você ter alguém, algum membro da sua família ou do seu convívio que fala assim, não vamos comentar com ele não, coitadinho, vamos poupar ele porque ele não pode ficar nervoso. Calma lá. Talvez num determinado momento você não possa falar. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá com uma enfermidade ou ela tá muito tensa e tal, mas a pessoa precisa cedo ou tarde saber. Quer ver só uma coisa? Eu tive que fazer um velório de uma pessoa, de uma família, que a mãe estava doente já, estava com câncer muito grave, e levou ela a óbito, e um dos filhos estava morando fora do Brasil. E a família não teve coragem de contar para esse filho que a mãe estava doente. E ele foi saber que a mãe tinha morrido já uma semana depois. Por quê? Porque era aquela visão, coitado, não pode falar, não, mas vamos poupar, porque senão ele vai reagir, ele não pode ficar nervoso agora. Gente, isso é horrível. Eu não sei como é que você entende isso, mas para mim isso não funciona. Não me entra na cabeça isso. Talvez dialogando você possa me convencer do contrário, mas acho difícil. Eu penso dessa forma, tá? Como faz sentido para mim. Então a pessoa tem o direito de ser consultada, ela tem o direito de ser imperfeita,
de cometer erros, porque ninguém é perfeito. Né? É duro, é terrível. Uma das coisas que mais consome a nossa energia emocional é aquela ideia de achar que a gente não pode ser errado, que a gente tem que ser perfeito. Ninguém é perfeito. Todo mundo comete erro. Todo mundo tem o direito de um tratamento cordial, educado, honesto. Todo mundo tem o direito de ser respeitável, ou seja, de ser visto como alguém respeitável e de ser respeitado também. Ok? Então são direitos que as pessoas têm. E quando a gente entende isso, nosso relacionamento interpessoal é muito melhor. Porque a gente enxerga o outro como alguém que é semelhante a você. Que merece respeito, que merece educação, que merece ser ouvido, que merece ser levado a sério, que merece ouvir a verdade, que merece ser consultado para que tudo vá bem. Como é que a gente consegue desenvolver isso? Primeiro, verificando as nossas suposições a respeito do outro. Será que o que eu suponho sobre o outro é verdade? Será que o que eu penso a respeito do outro é verdadeiro? A Vilma está comentando aqui, não estou discordando, somente pela minha vivência, tanto pessoal quanto igreja. Me parece um pouco utópico esse sistema de cartas na mesa, acho maravilhoso, mas parece distante da realidade. Mas é tudo de bom. Entendi, Vilma, entendi. Então, na verdade, talvez eu não tenha, de fato, eu imagino, tá, no que eu estou entendendo, acho que eu não me fiz muito claro. Talvez a forma como eu falei aqui, eu não me comuniquei muito bem. Tá? O que eu quero dizer é que no relacionamento interpessoal, nós precisamos buscar maneiras de expressar o que a gente sente. Tá? Porque eu expressar o que eu sinto não é colocar tudo como cartas na mesa. Pelo menos na ótica que eu entendo. Na ótica que eu entendo colocar cartas na mesa é lavar roupa suja. Você pode me corrigir, tá? Se eu estiver equivocado na maneira como eu estou interpretando. E viver num clima de lavar roupa suja o tempo todo é terrível. Não funciona também. Porque nós vamos viver num clima de profunda tensão e autodefesa. Tá? Então, não é isso que eu estou propondo, tá? Se eu, na minha maneira de colocar, propus essa maneira, então eu estou corrigindo agora. Não é isso. Tá bom? Também não sei se eu estou interpretando corretamente o que você falou, tá? Mas essa é a dificuldade de não ter o face-to-face aqui. Tá? Mas tudo bem. Nesse sentido eu concordo com você, tá? Que é utópico. Né? Embora Reino de Deus tenha um pouco de utopia também, né? Ou muito de utopia. Não dá pra gente lavar roupa suja o tempo todo, porque o fato de eu me sentir como eu me sinto não significa que eu estou que eu estou sendo, como é que eu posso dizer, que eu tenha a verdade em minhas mãos. Se, por exemplo, alguém fala uma coisa atravessada em casa, para mim, às vezes não foi atravessado, às vezes eu é que senti atravessado. Então não significa que a pessoa ela foi ofensiva. Às vezes bateu em alguma coisa que me machuca. Lembra que as nossas emoções elas são muito mais complexas do que a gente imagina, né? Eu já ouvi coisas na igreja, por exemplo, já ouvi irmão falando assim: o meu filho saiu da igreja por causa de culpa do fulano. Horrível isso, né? Pode ser. Pode ser que o fulano em questão tenha sido ofensivo. Ele teve a sua parcela de culpa. No entanto, ninguém tira ninguém da igreja. A decisão de sair da igreja é de quem? É da pessoa. E às vezes não foi tão grave quanto parece. Mas para aquela pessoa pode ter sido. Então veja, nós estamos tratando de sentimento. Sentimento é uma coisa muito pessoal. É muito complexa. Por isso é que há toda uma série de exercícios que nós estamos propondo aqui. Né? De se colocar no lugar do outro, de pensar. E veja, quando eu me coloco no lugar do outro, muitas vezes eu nem preciso confrontar. Nem preciso levar a um nível de tensão. Porque às vezes eu me colocando no lugar do outro eu já entendo. E se eu entendo, eu não preciso. Aquilo não me incomoda mais. Aquilo não me traz mais confronto. Aquilo não me traz mais dificuldades. Ok?
Mas assim, é legal, isso enriquece o debate e faz com que a gente possa caminhar um pouco mais. Porque veja, isso tudo vai depender da sua forma de interpretar, da sua forma de ver. Né? O conflito, a tensão interpessoal, ela nunca acontece de um lado só, ela acontece de ambos os lados. Ok? Mas é legal. Bom, quando a gente verifica essas suposições, então a gente começa a fazer algumas perguntas, e é importante que a gente faça essas perguntas para nós mesmos, né? Será que o que eu estou supondo do outro é verdade mesmo? Quando tem alguém na minha família, na igreja, no meu trabalho, que me causa esse desconforto, eu começo a pensar, mas essa pessoa é inconveniente, essa pessoa é relaxada, essa pessoa é bruta. Pode ser, mas vale a pena a gente fazer esse exercício e perguntar, será que essa pessoa é isso mesmo? Ela é isso ou ela está agindo assim? E se ela está agindo assim por qual razão? Quando a gente começa a fazer esse exercício de perguntas, a gente começa também a dar o benefício da dúvida para o outro. Bom, pode ser. Pode ser que no final das contas ela seja isso e muito mais mesmo. Tem gente que é chata pra caramba, né? Vamos falar a verdade. Às vezes eu não me aguento, tá? Eu sou igual aquela música do Oswaldo Montenegro, do Chato. Vocês já ouviram aquela música do Oswaldo Montenegro? Tem uma frase dessa música que ele diz assim, o nome da música é O Chato. Depois você pesquisa aí no Google. Ele diz assim, eu sou um chato, meu Deus, não me aguento, só me jogando no mar. Ai, meu Deus do céu, como tem gente que age de maneira chata. Às vezes é assim, né? Pode ser que ela seja o chato em questão, mas dá o benefício da dúvida, dá a oportunidade para ela ser ouvida e dá a você mesmo a oportunidade de você se ouvir. Porque isso vai amolecendo aquela casca toda que faz com que a gente não converse, com que a gente não dialogue. Tá bom, gente? Isso serve para mim, serve para todos nós. Um outro aspecto importante. Dá uma olhadinha na sua expectativa ou nas nossas expectativas. Cuidado com o que você está alimentando. A gente alimenta muita expectativa acerca do outro, acerca das pessoas, acerca da igreja, acerca do nosso trabalho. E às vezes essas expectativas são ótimas. Mas às vezes essas expectativas são totalmente irreais. Não faz sentido nenhum. São coisas que a gente alimentou e que nunca ninguém prometeu pra gente. Vocês lembram? Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, quando Jesus ele caminha com os discípulos lá no caminho de Emaús. Jesus encontra com 2 discípulos que haviam conhecido Jesus, que haviam andado com Jesus, que haviam ouvido falar dos milagres de Jesus, e agora eles estão tristes, chateados, abatidos, e não conseguem reconhecer que é Jesus que está andando com eles. Uma das razões pela qual, essa é a teoria, eu já preguei sobre isso, mas eu acredito muito nisso, que uma das questões que fizeram com que eles não conseguissem reconhecer Jesus é porque eles estavam alimentando expectativas acerca de Jesus, as quais Jesus nunca havia prometido. Por exemplo, uma das expectativas daqueles 2 discípulos é que eles achavam que Jesus iria restaurar o sistema político religioso de Israel. Ou seja, que Jesus ia ser o rei que ia restaurar toda a glória dos tempos de Davi. Expectativa equivocada. Jesus nunca se propôs a isso. Jesus não veio ao mundo para isso. Porque o reino de Jesus era muito maior, muito mais abrangente. Era um reino espiritual. Mas para a cabeça daqueles caras, não. Jesus ia derrubar Herodes, ia derrubar o governo romano e ia restaurar toda a ordem político e religiosa. Às vezes, pessoal, a gente alimenta expectativas totalmente irreais. A gente olha para o outro e projeta no outro aquilo que a gente acha que tem que ser. Não vai funcionar. Às vezes a gente projeta nas circunstâncias, nas estruturas e nas situações coisas que não condizem com a realidade. E às vezes o outro também projeta na gente expectativas irreais. Eu tenho pedido muito a Deus para que Ele me dê sabedoria, para que eu não alimente para os outros expectativas que as pessoas projetam em mim. Porque se eu começar a alimentar isso, porque às vezes é bom para o nosso ego, né?
As pessoas começam a falar, não, porque você é isso, você é aquilo. E quando casa com o que a gente espera, a gente fica ali alimentando um monstrinho dentro da gente, né? E se a gente começa a dar muita comida para esse monstrinho, uma hora esse monstro engole a gente. A gente precisa tomar cuidado com isso. Tá bom? Por fim, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que causa repulsa na gente, né? Muitas coisas incomodam a gente sem que a gente saiba. Eu gosto de usar em terapia uma frase que diz assim, que o problema não é o problema. Aquilo que você acha que é o problema, muitas vezes não é o problema. Às vezes a gente fica incomodado com coisa que não significa exatamente o problema. Então, às vezes, a esposa fica incomodada com o marido porque está assistindo televisão. O problema não é a televisão. Às vezes, a atitude dele estar assistindo ali remete a alguma experiência emocional que ela teve num outro momento e que irrita ela. Mas não é esse o problema. Às vezes o marido fica irritado com a esposa porque ela está conversando ali e tal, e isso remete a uma outra experiência que ele teve que não tem nada a ver com a esposa. Coitada da esposa. Deixa ela conversar. Se isso faz bem para ela, se isso não causa problema ali, ela precisa disso. Nós todos precisamos. A gente precisa de válvulas de escape, a gente precisa de lazer, a gente precisa ser a gente mesmo. E se o outro não permite que a gente seja a gente mesmo, isso é um problema. Caramba! Então, presta atenção naquilo que te irrita, naquilo que te causa desconforto, porque às vezes o desconforto não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Ok, gente? Gente, tudo bem até aqui? Tranquilos? Nós estamos caminhando já para o encerramento. Eu quero finalizar. Se tiver mais algum comentário, alguma dúvida aqui, a gente pode ir conversando e falando. Tá bom? Pode ser? Ok, gente? Beleza? Muito bem. Nós estamos finalizando, então. Hoje nós terminamos o capítulo 9. E semana que vem, próximo sábado, se Deus assim permitir, no mesmo horário, às 10h30 da manhã, nós vamos, então, chegar ao capítulo 10, que é o último capítulo. Nós teremos aí pelo menos mais 2 semanas de reflexão nesse livro. E nessas 2 semanas tem um apêndice, tem algumas coisas aqui, nós vamos ver como é que nós vamos fazer essa aplicação, mas no início de agosto, provavelmente, a gente começa uma nova série e eu vou estar aí divulgando, a gente vai estar conversando sobre isso. Ok, gente? Gente, Deus abençoe, obrigado por permanecer aí conosco até no fim. Você que está aqui conosco no Instagram, você que está conosco aqui no Facebook, você que está aqui com a gente no YouTube e, enfim, nas plataformas aí. Daqui a pouco a gente tem um podcast também, você que vai estar acompanhando no podcast. Que Deus te abençoe, que você caminhe pela graça do nosso Senhor. Obrigado, um abraço.